Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Vamos aí para mais uma série, né? Nós estaremos aí refletindo agora nesse livro aqui do Max Lucado, outro livro já, Faça a Vida Valer a Pena, né? Todos os dias às 11 horas da manhã vamos aí refletir sobre um capítulo desse livro. Então deixa eu já falar para você. Esse livro trata, né, um devocional, né, acerca de alguns textos, né, do livro de Atos dos Apóstolos, né? E o tema muito interessante: faça a vida valer a pena. Assim como os apóstolos, né, nós encontramos lá no livro de Atos, eles viveram e fizeram com que sua vida valesse a pena. O convite do autor é que nós possamos viver e que a nossa vida, né, ela possa valer a pena também. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que não é inscrito para se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Você que me segue no Instagram, não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, né, Pastor Joab Rocha. Você que me segue aqui ou é inscrito no canal, me segue lá no Instagram, Pastor Joab Rocha. Então vamos lá, hoje o nosso tema é a nossa chance de ouro. A nossa chance de ouro. Ele diz uma coisa interessante, né? Eu gostaria de dividir aqui, né, algumas coisas dentro desse capítulo. Primeira coisa é, todos nós foi dado uma vida, né? Foi dado a dádiva, né, da vida. Todos nós recebemos o primeiro dia e também temos o nosso último dia. E milhares de dias entre o primeiro e o último, né? Todos nós, né, foi dado o dom da vida. E nós precisamos entender que a vida, e já pulando para outra parte aqui, ela passa rápido, né? Talvez você está assistindo esse vídeo, você analisa, né, e vê que há um tempo atrás você tinha determinada idade, agora você já está, né, com uma idade avançada. E a minha pergunta é, o que você tem feito da sua vida até esse momento? Né, se você morresse hoje, né, será que você tem vivido uma vida que vale a pena? Será que você pode olhar para a sua vida hoje, por tudo aquilo que você já viveu? Não sei quantos anos você tem, né? Você que está assistindo esse vídeo, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. Mas quantos anos você tem? Será que você tem vivido uma vida que vale a pena? Será que você tem vivido uma vida, né, que vale a pena, né? Que as pessoas vejam e notem a diferença. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas simplesmente, ser famoso, e nada disso. Eu estou dizendo uma vida onde que a nossa vida possa impactar aqueles que estão à nossa volta. A minha pergunta para você é, será que você tem vivido uma vida que vale a pena? Outro ponto, né, dentro disso aí, ele coloca uma coisa interessante, que nós vivemos um tempo em que nós podemos fazer a diferença. Nós vivemos um tempo, ele até coloca aqui, né, eu gostaria até de falar algumas coisas que ele fala, né, nós vivemos um tempo de 1,75 mil bilhões, na verdade, de pessoas vivem, né, no estado de pobreza. Cerca de 1 bilhão de pessoas não têm o que comer, né, passam fome. Ele começa a colocar, né, várias circunstâncias. E nos 5 minutos que você passa para ler uma página, quase 90 crianças morreram de doenças evitáveis. Mais da metade da população africana não tem acesso à instalação sanitária moderna. E ele vai colocando, né, aqui vários pontos, né? Vários pontos de que a situação pela qual o mundo se encontra, de miséria, de pobreza, de pessoas, né, em desespero. E ele coloca, né, essa pergunta para nós: o que os nossos filhos vão dizer que nós vivemos nesse tempo e qual foi a nossa atitude? Né? E aí eu termino fazendo 3 perguntas que ele coloca aqui no livro, né? Que ele recebeu umas perguntas, né? E ele passou a refletir. Ele coloca que ele recebeu 3 perguntas. A primeira é:
Se você fosse um cristão, né, durante a Segunda Guerra Mundial, teria se posicionado contra Hitler? A segunda foi, se vivesse no sul dos Estados Unidos, né, na época dos direitos civis, preconceito, você teria se posicionado contra o racismo? E por último, quando seus netos descobrirem que você viveu em um tempo em que 1,75 bilhão de pessoas eram pobres e 1 bilhão passava fome, como vão reagir? Essa é uma pergunta para eu e você pensar. O que nós temos feito diante dessa oportunidade que nós temos? Né? Nós estamos vivendo tempos de desespero, tempos difíceis, mas é nesse tempo difícil que você pode nós podemos fazer a diferença. Eu gostaria de orar nesse momento, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro na vida de cada um, que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer a diferença, de impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. É o que eu te peço, no nome de Jesus.